aí, maromba, tudo bem? Se você está nesse vídeo agora, é porque você está com dificuldade de fortalecer o músculo do tríceps e eu quero te ajudar. Isso mesmo, aquele músculozinho do tchau que você dá tchau e ele balança assim, certo? Vamos acabar de uma vez por todas com isso. Porque às vezes você pode estar fazendo esse exercício e direcionando a força de forma errada. Então, primeira coisa, esse exercício aqui, não importa se você está fazendo com uma cordinha ou com esse equipamento aqui, com a mão pronada, com a mão supinada, supinada é palma da mão para cima, ou pronada para baixo, ou em neutro, com a mão assim. Esse músculo aqui, você fazendo com todos esses equipamentos, é legal que você vai sair um pouco daquela homeostasia, você não vai ficar tão estabilizado, vai conseguir direcionar a força de várias formas e vai dar vários estímulos para o músculo, mas todos eles são eficientes, certo? Vamos começar fazendo com a barrinha, que a barrinha, ela é o inicial que a pessoa faz na academia. Primeira coisa que você tem que pensar, antes de iniciar o músculo, você tem que pensar o seguinte: será que eu estou fazendo com uma intensidade certa? Intensidade é peso. Será que eu estou fazendo e não estou comprometendo outras estruturas e fortalecendo o lugar que não era para fortalecer? Será que eu estou fazendo com uma amplitude correta o movimento? Porque para você fazer esse movimento, ele é um movimento integrado. Então, assim, para você fazer esse movimento, você tem que pensar em outras estruturas junto que estão suportando esse movimento para você direcionar correto. Primeira coisa que você tem que se atentar. Quando você está fazendo o movimento, a sua postura, como é que ela está? Eu gosto de fazer com os pés paralelos, com o meu joelho um pouco flexionado, o meu quadril um pouco flexionado também, um pouco inclinado. Porque se você fizer totalmente reto, olha só, olha a amplitude como é que está do movimento. Ó. Olha como está pequena. Agora, se você faz com uma flexão pequena de quadril, que é uma inclinação para frente, ó, olha como já melhorou a minha amplitude do meu cotovelo. Olha como eu estiquei o cotovelo, ó, bem, ó, olha só. Como eu estendi bem o meu cotovelo, olha só. Se eu faço reto, ó como já fica curto, ó. Olha só. Certo? Então você tem que se atentar na amplitude também, sempre respeitando a sua individualidade biológica, sempre respeitando as curvaturas naturais das costas, sempre respeitando também para evitar não ter um bloqueio articular, que eu vou explicar mais na frente sobre esse bloqueio articular, que ele é importante para não comprometer as suas estruturas, para não comprometer as suas articulações. Então vamos lá. Primeira coisa, o pé paralelo, o joelho um pouquinho flexionado, o quadril um pouco flexionado também para a gente ganhar bastante amplitude. Quando você estiver fazendo o movimento aqui do tríceps, você tem que tomar cuidado para não perder as escápulas. Quando for empurrar aqui, ó, o ombro não rodar para frente, não perder as escápulas, ó, senão você não vai colocar força no tríceps exatamente, que o tríceps ele é responsável pela extensão de cotovelo, extensão e flexão. Quem é responsável pela flexão e extensão? É o tríceps e o bíceps, que o bíceps ele é um músculo antagonista, que ele fica do outro lado do músculo. Ele fica ajudando no suporte da extensão e flexão. Quando é um músculo do lado, ele é um músculo sinergista. Então a gente vai trabalhar tanto com músculos antagonistas como sinergistas para estabilizar o movimento, e a gente vai tentar, além de estabilizar, tentar tirar a força ao máximo deles, tirar o máximo de estímulo deles e colocar só para o músculo que a gente quer trabalhar, para a gente conseguir o quê? Conseguir hipertrofiar esse músculo, para hipertrofiar ele e deixar ele rígido, e ele parar de ficar molinho, como ele fica molinho, com um monte de gente que eu vejo na academia fazendo o movimento errado e nunca conseguindo chegar no seu objetivo. Então, de uma vez por toda, nesse vídeo, eu quero te mostrar como a gente vai fazer para ficar com o tríceps um pouco mais rígido e dar aquele tchauzinho. Não precisar dar aquele tchauzinho assim, ó. Dá aquele tchauzinho assim, ó, com propriedade. Então, observa uma coisa. Primeira coisa, quando você está fazendo o movimento, com a amplitude correta, fazendo com inclinação aqui, você tem que pensar: eu estou fazendo o movimento, mas eu estou pensando no músculo está sendo trabalhado? Ou eu estou mexendo no celular, eu estou falando com um amigo, eu estou olhando a televisão, eu estou pensando no que eu tenho que fazer no meu trabalho? Você até pode pensar, mas deixa para pensar ou no descanso ou em outro momento. Porque a hora que você está fazendo, você tem que estar totalmente concentrado, você tem que estar pensando no músculo que está sendo trabalhado, para conseguir exaurir ele o máximo possível. Porque quando você está fazendo músculo, quando você está fazendo o movimento e está tendo a contração,
fica duas fibras como se fosse como é a actina e a miosina, que eu não vou entrar muito nelas, mas só quero te explicar um pouco para você entender como isso faz diferença no seu resultado. Elas se ligam e quando você está fazendo a contração, fazendo o movimento da atenção durante a execução do exercício, elas ficam se ligando entre uma e outra, assim, ó, e elas vão se exaurindo, elas vão se rasgando, botando um pouco assim, tendo um pequeno rasgo, fazendo uma exaurização do músculo. Para quê? Para no descanso ele descansar. E quando ele descansar no descanso, ele hipertrofia. Então a gente tentar... Sabe quando tá fazendo, tá dando aquela queimação assim, que tu faz e queima, e dói, e arde, tu tá exaurindo o músculo, entendesse? Isso você tem que tentar otimizar, jogar a força para fazer isso, com o movimento, com a execução correta, fazendo com uma coordenação adequada, sem jogar a força em outras estruturas. Então vamos lá. Posição de atleta, joelho sempre flexionado, quadril sempre flexionado, o corpo um pouco inclinado para frente, certo? Você vai pegar a barrinha. A escápula sempre fechada. Quando você fizer o movimento aqui, ó, você não pode rodar o ombro para frente, ó, senão você, ó, tira a força do tríceps, ó. Então, escápulas, ó, sempre estabilizadas, certo? O cotovelo ele pode estar na linha do tronco ou um pouquinho mais à frente, ó. E o cotovelo totalmente estabilizado também, ó, para você não perder a força do tríceps, não direcionar a força para o lugar que você não quer colocar. Então, quando você estiver fazendo o movimento, você mantém as escápulas fechadas, mantém o cotovelo estabilizado. Quando você mantém o cotovelo estabilizado, você também já ganha estabilidade de ombro. E mantendo a estabilidade de ombro, você força um pouco mais a extensão e flexão de cotovelo e joga só a força no tríceps, onde você quer se trabalhar. Então vamos lá. Ó. Cheguei aqui, fiz o movimento, certo? Ah, outra coisa, muita gente aqui na academia, quando vai fazer, eu vejo muita gente quando for empurrar, elas fazem assim, ó, quebra o punho, ó, e joga força na cervical ainda, ó. Não pode jogar força na cervical. Vocês estão vendo como é importante vocês prestar atenção no movimento? Para você conseguir, porque o movimento ele é todo integrado, então ele vem desde o joelho flexionado, quadril semiflexionado, as escápulas fechadas, o cotovelo, o ombro estabilizado, para manter o cotovelo estabilizado, para forçar a extensão e flexão de braço, não jogar força na cervical, não jogar força no punho, deixar ele neutro e fazer o movimento, ó. Faz o movimento, certo? Ó. Flexão de cotovelo, extensão de cotovelo. Flexão de cotovelo, extensão de cotovelo. Lá no pico da contração, que é lá embaixo, ó, tu aperta o tríceps e volta, pensando no tríceps. Aperta o tríceps e volta, pensando sempre também no abdominal contraído. Ó. Aperta o tríceps e volta. Mas, ô Guilherme, até onde eu vou apertar meu tríceps? Primeiro, você não pode apertar aqui, ó, querendo fazer uma hiperextensão do cotovelo. Porque se você faz uma hiperextensão do cotovelo, você faz um bloqueio articular. Lembra da actina e a miosina que eu falei para vocês? Que é a ligação para exaurir o músculo, elas vão se rasgando. Se você fazer uma hiperextensão, ele vai fazer isso aqui, ó. Elas não vão se ligar, ó. Vai perder a ligação muscular, ó. Não vai ter aquela contração, não vai ter aquela exaurização do músculo. Então, é importante você chegar até próximo àquilo. Mas qual que é o próximo daquilo, Guilherme? Por exemplo, se você fazer uma hiperextensão assim, ó, total, ó, você está fazendo um bloqueio articular, ó. Contrai ó, faz uma hiperextensão assim, ó, como eu estou falando para fazer, e contrai o bíceps, ó. Vê se ele vai ficar molinho, ó. Se ele ficar molinho, é porque você está fazendo uma hiperextensão muito forte. Se você voltar um pouquinho e apertar e ele ficar durinho, ó, você não fez o bloqueio articular. Porque se você está fazendo um movimento e fazendo uma hiperextensão do cotovelo, ó, você acaba também comprometendo a estrutura do cotovelo, que é a articulação. Isso acontece também no leg press, quando você faz uma hiperextensão do joelho. Então, vai até aonde manter a tensão do bíceps e tríceps, apesar que a gente não está trabalhando o bíceps, mas é só uma recomendação para você entender até onde você tem que ir, tá? Pensa, ó, até aqui. Se eu passar daqui, ó, perdi a tensão do bíceps. Então, eu tenho que ir até aqui, tá? Eu tenho que ir até aqui? Então, tá. Então, eu vou até aqui. Tá, voltei. Aqui eu estou na amplitude pequena, certo? Inclinei o tronco para frente, mantei o cotovelo um pouquinho mais para frente, escápula fechada, fui até aqui. Aqui eu perco. Opa, aqui, tá. Mantém estabilizado, ó. Pensa no tríceps, ó. Aperta, volta. Aperta, volta. Não bota força no punho. Não bota força na cervical. Não perde as escápulas e roda o ombro para frente, certo? Mantém o abdômen contraído.
Isso tudo vai fazer com que você faça um movimento totalmente integrado, totalmente estabilizado, totalmente coordenado e vai fazer que você jogue a força no tríceps exatamente, que é o músculo que você quer trabalhar, é o músculo que você quer hipertrofiar. Então não adianta você ficar fazendo drop set, biset, rest pause. A minha recomendação é você começar pelo básico. O básico é que vai fazer toda a diferença. Então, o básico numa artes marciais, um cara que é graduado, faixa preta, ele sabe da importância do básico. O cara que constrói um prédio, ele sabe da importância da base de um prédio que tem que ser forte para depois construir em cima. Então vamos construir a musculação também através do básico, porque o básico faz toda a diferença. Então minha recomendação é você aprender bastante, bem coordenado, esse movimento, não fazer ele combinado com outro movimento, não querer colocar o rest pause, o drop set, o biset, fazer ele olhando para a televisão. Presta atenção nesse movimento, pode fazer ele com a barrinha reta. Se você tiver dor no punho, pode fazer com uma barrinha um pouquinho mais quebradinha para não forçar um pouco a articulação do punho. Pode fazer com a cordinha, pode fazer com o que você quiser. Mas você tem que prestar atenção é o seguinte: joelho flexionado, escápulas fechadas, inclinar o tronco um pouquinho para frente, não perder as escápulas para não forçar as outras estruturas, não perder o ombro também, manter o cotovelo totalmente estabilizado e focar só na extensão e flexão de cotovelo. E pensar sempre no músculo que está sendo trabalhado e não fazer uma hiperextensão do cotovelo para não fazer um bloqueio articular. Depois que você estiver bem forte nisso, aí você começa a colocar todos os outros elementos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. É isso aí. Bora!